Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já está inscrito em nosso canal. E para você que está chegando agora, basta um único clique e você já estará inscrito em nosso canal. Não é necessário preencher nenhum formulário, apenas um clique e você já estará fortalecendo esse espaço. Agradecemos a você que já faz parte do clube de membros do Espiritualidade Além das Fronteiras. Nosso muito obrigado. E, é claro, aos nossos parceiros publicitários responsáveis por esse apoio para que a gente possa continuar trazendo espiritualidade para todo mundo. E, como sempre, estamos bem acompanhados. Kelly Vale, como é que está, Michele? Tudo bem com você? Tudo lindo, Renato Leandro, tudo maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Já dei altas risadas aqui, então, gente, o que não vai faltar no episódio de hoje são risadas, isso a gente garante, o convidado também. Filantropo, escritor, palestrante, um dos fundadores da Casa Espírita Maria de Nazaré. Corre para cá, Divaldinho Matos. Seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer enorme, é uma alegria, ainda mais para estes amigos que nos ouvem, ainda uma corrente de luminosidade, porque a presença deles é de alto astral. E é uma alegria esta noite vivenciar com vocês alguns comentários para que aprendamos juntos as venerandas lições de Chico Xavier e da doutrina espírita. Maravilha, Divaldinho. Olha, você sabe que nós tivemos já alguns contatos. Tivemos alguns, né, bate-papo, e todas as vezes que a gente se encontrou e conversou a respeito de doutrina espírita e conversamos a respeito do seu trabalho, uma coisa que sempre marcou muito foi a sua relação com Chico Xavier. Você, eu não lembro a idade precisa em que você já iniciou o contato com Chico Xavier, mas enfim, foram longos anos de contato com o Chico. E me marcou muito a forma como você iniciou esse contato com o Chico Xavier. Porque me parece que você não conhecia o Chico Xavier, mas parece que você enviava alguns presentinhos para eles, e aí começou a relação com ele, não foi, Edivaldinho? É Ele verdade. enviava, ele enviava docinhos para o Chiquinho. É, o homem era mais doce que os doces que eu mandava. Era de uma gentileza, era um gentleman, era um cavalheiro do evangelho. Sempre foi. A Você não verdade é, conhecia, né? não, a verdade é que quando eu vi Francisco Cândido Xavier, eu tinha 16 anos de idade. 15 para 16, indo com os tios da minha cidade, Votuporanga, para BH. E passamos no Chico Xavier, porque o meu tio já era espírita. Vimos-lo de longe. Mas os meus irmãos com pressa, meu tio também tinha uma longa caminhada até Pouso Alegre e ali fomos embora. 18 anos de idade, depois de uma faixa de perturbação e agora um perturbado mais controlado, eu fui a Uberaba, Minas Gerais, aos 18 anos, quando ingressei no Banco do Estado de São Paulo. Saí de Votuporanga, Rio Preto, Uberaba, cheguei 1 hora e 46 minutos na rodoviária, tomei um táxi e fui até ao centro. Lá vi Chico Xavier. As emoções eram demasiadas, os boleros da minha época, porque eu tenho 71 anos, os boleros falavam a minha alma e eu chorava igual um macaco velho. Mas era uma coisa espetacular, espetacular. Tomei um táxi, fui para a rodoviária e vim para Votuporanga. Deste dia em diante, eu escrevia para Chico Xavier. E o interessante é que eu comecei a escrever as cartas a lápis, e eu sempre gostei de escrever, mas escrevo muito mal, porque não tenho muita cultura e nem estudo, mas, no entanto, eu falava aquilo que vinha no coração. E eu começava as missivas para Chico Xavier: meu filho, como vai você? Tomando uma personalidade fantástica de meu filho. E assim foi. E depois de um ano, mais ou menos, eu fui a Uberaba. E essa
essa ida a Uberaba, mas eu já havia mandado todos os dias uma carta e também mandava umas caixinhas com pé de moleque, feito de rapadura, que é uma delícia, né? E eu pensei, vou mandar com rapadura, que é mole, a nossa idade já é avançada, a placa é inevitável. Bom, e lá foram. Chego lá numa fila interminável, já conheci o Carlos Bacelli. Estava ele à mesa, Márcia, e na fila, próximo ao Chico Xavier, chegou a minha vez. Algo inusitado. Eu fiquei lívido, lívido. Quando eu dei um beijo nele, e ele me disse, me beija deste lado. Ah, eu fui à lua e voltei. Eu o beijei, ele pede que eu desse outro beijo. Eu quase morri. Dei outro beijo, ele olhou nos meus olhos. Bah, mas é demais. E me disse assim, você é o Divaldinho? Eu falei, sou. Meu Deus, eu achei que fosse uma criança. Nossa, mas eu achei que fosse uma criança. É incrível, né? E eu também acho que é pelo garrancho. Porque quando eu escrevia para Dona Ivone do Amaral Pereira, ela dizia para mim o seguinte, Valdinha, sua letra é péssima. Ela era muito frontal, Dona Ivone. Bom, no Chico Xavier, ele chamou a atenção do Carlos Bacelli para dizer das cartas que eu escrevia e disse assim, Dona Dinorá, a minha funcionária, ela ri com as cartas do Divaldinho que eu leio para ela. Porque as cartas eu não queria passar problemas e nem perguntar a ele qualquer outra coisa. Bom, nesse inteirinho todo, ele falou algumas coisas que não é para ser dita no ar, mas disse-me assim, sua mãe, Julieta, ele que disse o nome. Ele sua sabia mãe, o nome Julieta, dela. Você pode trazê-la que eu quero conhecê-la. Eu falei, ora, ela vai ter uma síncope cardíaca, brinquei com ele. Pode trazer. Aí, um mês depois, eu fui a Uberaba outra vez, levando minha mãe. Um irmão meu que tinha automóvel levou-nos. Foi inusitado. Minha mãe muito emotiva. E minha mãe queria contar um fato de mãe. Eu peço licença, peço desculpa. Sim. Não é isso, mas é mãe. E se eu não falar, ela me arranca a orelha. E aí ela disse assim para o Chico, Chico, eu sonhei com Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Estava esperando o Divaldinho. Ela colocou uma escada no quarto, desceu e me entregou o Divaldinho. Quando eu vi, Chico, quando ele nasceu, era o mesmo que a Mãe de Jesus me entregou nas mãos. Que coisa eu, linda, hein, e Divaldinho? eu quieto do não, eu quieto do lado porque eu estava envergonhado. Como é que Maria, Nossa Senhora, vem trazer um safado como eu? Não tem nem condição. Bom, mas é mãe, e eu engoli seco. Aí, ainda bem que ela passou do momento e começou a falar do meu irmão, que é doente. E aí ela prorrompeu no choro, e lá pelas tantas o Chico fala, Julieta, quantos anos tem o seu filho? Ela disse assim, 21 anos. Deixa-o viver a vida como ele melhor lhe aprouver. Bom, bastou isso, ela já enxugou as lágrimas, e aí ele falou assim, Julieta, vá com o Divaldinho à minha residência. Eram 11h20 da noite. Meu irmão, macho, porque queria ir comer picanha. E minha mãe, adorável, queria ir tomar cerveja Brahma, geladinha. Sensacional. Eu falei, Sensacional. mãe, o homem está chamando bem na casa dele. Aí quis tentar falar de Zaqueu, ela falou, que Zaqueu, coisa nenhuma, eu estou com fome. Tenho Bom, fome e sede. lá fomos, foi uma alegria. Tratou a Julieta com as deferências, anotou nome, endereço, anotou o nome dos meus irmãos. E daí para cá, ele sempre mandou caixas de mensagens para minha mãe, livros autografados, e perguntava sempre para mim de minha mãe. Porque eu passei a ir a mais miúdo lá. E as oportunidades que eu tive foram maravilhosas. Alguns entreveros, alguns problemas,
mas lá eu estava na residência. E muita vez, eu e ele e a empregada da noite, que era a dona Enói, uma outra senhora. E lá conversávamos muito, trocando ideias, e o impressionante em Chico Xavier era a grandeza daquela alma. É impressionante, por exemplo, uma madrugada, eu fico emocionado, mas vou controlar. Ele disse assim, Divaldinho, eu vou ter que sair. Eu disse, como bom brasileiro, mas é muito tarde. Não quer que eu vá junto? Não, Divaldinho. O doutor Bezerra está pedindo para eu visitar uma criança que está ardendo em febre. E eu vou passar à farmácia, comprar a medicação que ele me está dizendo e vou levar a criança. Foi, voltou. Você já imaginou? E aí, nesse inteirinho que eu fiquei só com a secretária Dona Enói, eu lembrei-me do livro dos médiuns, no último capítulo, quando os espíritos colocam a comando do Espírito da Verdade, de Kardec, o espírito diz o seguinte, você quer fazer a caridade? Nós, os bons espíritos, o inspiraremos onde ir, onde o lume não tem, onde a comida está em falta, nós o levaremos. Ora, Chico Xavier era o protótipo do homem do futuro, era a solução da coisa. Ele estava antenado com a vida maior, ouvindo o choro e o ranger de dentes daquelas criaturas. Meus amigos, peço licença. E eu vi trôpego para andar, com dificuldades e apreensivo, porque eu caminhei na casa com ele. Fui ao quarto do senhor doutor Eurípides Higino dos Reis, um moço que morava lá e que cuidava também. Fui ao quarto do Vivaldo, ele foi me apresentando todo mundo. Isso na madrugada. E eu que voltei de lá e tive uma ideia. Vou levar um papagaio e uma bengala. Papagaio para urinar e uma bengala para andar com segurança. Levei. Apesar de imaginar que eu ia pagar mico, mas eu levei. Chegou com um papagaio desse tamanho e tal, e aí ele ria com aquilo na mão, dizendo assim, Dona Enói, olha o que o Divaldinho trouxe, um papagaio, eu não vou usar. Eu falei, mas a calça sua é com botões. Os botões são terríveis para abrir. Divaldinho, está tudo certo. A bengala também eu não vou, porque se eu for usá-la, meu corpo vai acostumar. E eu pensei comigo, é teimoso. Ele falou, não, Divaldinho. Não, eu falei, eu pensei. Ele disse, não, Divaldinho, é que eu não quero acostumar o corpo. Vou fazer esforços. Aí eu caí a cara no chão. É impressionante. Vou fazer esforços, é ótimo. Chegou o período do inverno, e Uberaba é muito frio à noite. Sim. Eu tinha flanela na obra, eu cortei um pijama para ele. Eu cortei, eu costurei, só errei na gola, ficou meio torta. Mas eu levei para ele o pijama que eu havia feito à máquina. E aí ele pegou o pijama, abraçou, agradeceu. E ele tinha lá na casa dele um quarto enorme. Todos os presentes, todos, inclusive os meus, colocava lá dentro e depois ia dando para os outros. Eu ganhei 2 camisas, o Luiz Antônio 2 camisas, ele que nos deu, mas porque foram ganhadas, e ficava lá na caixa de depósito. Me deu um abajur, que uns 3 meses eu fiquei dormindo em sobressaltos, porque o abajur eram umas luzes que começavam embaixo, iam nas flores e lá em cima. Em Borina Cunha, quando veio aqui de Sacramento, eu a pus no quarto onde tinha o abajur que o Chico me deu. Aí ela me chamou, era quase 1 da manhã, Divaldinho, tira daqui, que eu não consigo dormir. Eu lembro do Chico Xavier, eu pareço que estou entrando em colônias. Olha só, ser humano. Tive que tirar o abajur. Mas, olha, foram dias venturosos. Mas, você que me ouve, telespectador, ouvinte deste programa encantador, tenha-me em conta como uma coisa. Isso não é mérito do Divaldinho, que eu não tenho. Quem tem é minha mãe. A necessidade minha era de ser tratado. Chico Xavier tratava de todos nós enfermos. E eu fiquei na condição de enfermo,
sendo tratado por ele, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Nada mais do que isso. Porque se fosse mérito, meu filho, eu estaria morando lá dentro, ombreando com ele como outros ombrearam. Não, eu ia para me tratar, pela bondade, pelo carinho dele. E aí conversávamos. Há uma noite que foi memorável. Tinha um amigo meu, que é Luiz Antônio. O Luiz Antônio estava cansado, porque 1 hora, 2 horas, 4 horas de conversa. E repentinamente ele falou assim: Dona Enói, busca a minha amiga para o Divaldinho conversar com ela. E eu preciso apresentar a minha amiga ao Divaldinho. Menina, chega a Dona Enói com um vasinho aqui embaixo e uma margarida. E aí ele colocou à minha frente e de repente ele falou assim: Rosa, é o Divaldinho. Você não vai dizer nada? Você me disse ontem que ia bailar para o Divaldinho. Ah, por favor, você está me deixando em maus lençóis. Olha, vou dizer uma coisa a você. Ele é meu amigo. Você não vai bailar? E ela mexeu-se toda. Ao som da voz, era um brinquedo da estrela. Resultado, resumindo e concluindo, ficamos 1 hora e 24 minutos vendo. Mas eu estava em êxtase, eu estava fora da casinha. Poderia dizer que era um louco tratado. O Luiz Antônio louco para ir embora. Louco para ir embora. E na entrelinha falava para mim baixinho: ele não está bem, ele não está bem. O homem estava maravilhoso. Apanhou o evangelho e foi narrando coisas extraordinárias. Era fascinante, fascinante. Foram dias vividos ali. Agora, a experiência que me marcou mais foi quando ele me escreveu. Eu fiz para o Chico Xavier uns cadernos nas horas minhas de folga. Eu cortava as folhas e diminuía 10 folhas. Pregava a mensagem que ele enviava para minha mãe e para mim, colava uma flor e preparava o caderno para que ele pudesse fazer presente para os outros. Fazia uma capa, colocava um acetato, uma coisa assim. E depois passei a arrumar os evangelhos segundo o Espiritismo e as mulheres da nossa casa, obreiras, pintavam. Então eu levava de montes para ele. E aí ele mostrava para todo mundo a mesa. Quando eu não levava na casa, eu levava no centro. E ele mostrava para as pessoas lá. Mandou para minha mãe várias vezes o caderno. Várias vezes. Mas era ele também que, nas horas vagas ou quando acamado, fazia esse trabalho maravilhoso, com mensagens, com recortes feitos por ele, para auxiliar a outrem. Então, foram momentos inusitados, de uma beleza ímpar. E eu escrevi 2 livros sobre ele. O Chico Xavier, quando os amigos vinham aqui em casa, os oradores todos da nossa região, da minha época, que hoje são poucos conhecidos, como Henrique Rodrigues, o outro que é da federação, que era Milton Boechat, e muitos outros, Raul, Divaldo, Bacelli, bom, nem vou elencar, porque são muitos oradores. E eu fui entrevistando os oradores. E depois de 28 entrevistas, compilei um livro de Amigos para Chico Xavier. É notável, porque tem até mensagem do Medrado, de quando conheceu, como que o Chico o chamou, do Divaldo, do Bacelli, de todo mundo. E depois escrevi um Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Eu fui a Pedro Leopoldo. Aí eu vi com as irmãs dele muita coisa, coisas interessantíssimas. Ele ajudava a população. Era um espírito, à época, encarnado, à frente de 300 anos. Então, ele colaborava com qualquer comunidade, membro de determinadas agremiações, até do futebol ele era organizador. Então, é uma coisa inusitada. Tivemos conosco uma estrela cadente, descendo à terra para iluminarmos a todos nós. É incrível. Divaldinho, você comentou do horário, né? Porque o Chico, ele tinha, antes de se aposentar, ele tinha as atividades durante o dia, à noite ele ia nos trabalhos que ele tinha no centro,
E me parece que após o trabalho no centro, o Chico também gostava de conversar e de continuar. Na verdade, é como se fosse um trabalho 24 horas, né? É verdade. Você vê, ele me faz lembrar, quando eu vi tudo isso, obviamente que ele está no corpo, ele descansava. Só que um espírito da hierarquia dele, ele sabia como descansar. A mente é desocupada, não tem celular, não tem uma série de coisas, não tem a Netflix, não tem a mulher do lado, não tem a sogra aperrinhando a gente, não tem nada. Pernizana. É pernilongo, entendeu? Tem uma estabilidade. Mas o governador do nosso lar, enquanto todos vão dormir, o governador vai fazer visitas aos enfermos. Então é a mesma condição de Chico Xavier. Só que Chico Xavier, encarnado no corpo, tem a necessidade de um repouso, ainda que pequeno. Eu, quando entrei com ele na casa do Vivaldo da Cunha Borges, quem diagramava tudo para a obra ser lançada era ele. Ele entramos, ele apresentou-me ao Vivaldo e eu lhe disse ao Vivaldo: leva o Divaldinho para conhecer o fundo, onde você entra, o jardim, as rosas. E eu pensei: olha, mas eu vou conhecer isso para quê? Né? Fiquei pensando. Mas aí ele pegou o jornal, colocou aqui assim na frente, ó, dormiu meia hora. Dormiu. Agora, quem segurou o jornal, eu não digo, eu não sei. É impressionante. Dormiu de ressonar. Quando eu entrei, ele pousou o jornal. Agora vamos, Givaldinho. Descansou. Na verdade, ele te deu um perdido. Ele te Não, despachou porque ele precisava do descanso. precisava descansar. E que o Vivaldo, à época, ele era um pouquinho impertinente com o tio Chico. E ele ia lá e acorda, está dormindo, o que aconteceu? Preocupado, né? Sim. Mas foram dias venturosos. Eu me sinto honrado pelo tratamento que levei, embora não merecesse tanto, mas a misericórdia e de quem é que tem intercessão no mundo espiritual o podia fazer. E eu calei-me, né? Divaldinho, Oi. algo que uma vez me chamou a atenção, é que você comentou a respeito do Chico, porque as pessoas têm uma visão do Chico, do trabalho que ele realiza, um evangelizador, e o trabalho dele toma conta da figura do Chico Xavier, e muitas vezes as pessoas têm a ideia de que ele tem uma certa fragilidade, né, pelo fato dele, com uma idade bem avançada, ir conduzindo o trabalho para lá e para cá, e na verdade, tudo bem que fisicamente, de repente, o Chico até parecia debilitado, mas as pessoas às vezes transferem isso para a figura dele, né? E houve até uma passagem, que é uma passagem literária, que diz que o Chico foi visitar uma senhora que há muito tempo gostaria de receber a visita dele, e chegou lá, ela ofereceu uma sopa para ele e tal, tal. Aí a hora que o Chico foi tomar a sopa, ele olhou, tinha uma baratinha ali na sopa, né? E aí o Chico, para não ficar chato a situação, pegou a colherzinha, né, com a baratinha, com a sopa toda, né? E mandou para dentro, e a mulher perguntou: e Chico, como que tá a sopa? Ele: a sopa está uma delícia, papapá. E aí eu estava conversando com você sobre isso. Você falou: poxa, Renata, às vezes eu leio essas coisas aí e eu tenho dificuldade de entender como que alguém pode imaginar que o Chico, né, uma pessoa, sabe, vivaz, espirituosa, né, participar de uma produção literária é quase que como uma caricatura, não é verdade? É verdade. Coisa que não aconteceu, né, Divaldinho? Não, eu não acredito, né? Não acredito. Embora a história narre que quando Francisco de Assis tinha momentos libidinosos, como a ereção, ele jogava-se em moitas de espinho, rolando o corpo, sangrando, até que aquele momento passasse. Ora, é um sadomasoquismo. Um espírito de envergadura domina as influências, domina tudo. Tem condições para isso. Eu não como uma barata nem ganhando R$ 1 milhão. Não como. Não tem necessidade disso de forma alguma. Agora, Chico Xavier também não comeu a barata, embora os seus amigos dizem que ele comeu. Não. As histórias vêm
cada um aumenta um ponto. É como a raposa, não podendo apanhar as uvas, disse: estão verdes. Então é muito mais fácil colocar uma coisa ou outra, né? As pessoas são fantasiosas, gostam de colocar no outro a pecha, uma marca. É a mesma coisa. Se ele fez ou não fez, vamos guardar o bem que este homem realizou. Ele foi à casa da mulher, tomou uma sopa. O que é colocar uma baratinha pequenininha do lado ou tirar no guardanapo e amassá-la e deixá-la ali? Agora, disse que foi uma barata cabeluda, mas isso é um absurdo, né? É um absurdo. Que Mas loucura, né? não há necessidade. E ele também não estava na China, estava aqui em Pedro Leopoldo. Mas você Então, vê como Chico, é que Não é. era prato típico. Você vê como é que é. A irmã me contou que ele viu a vizinha quando chegou em Pedro Leopoldo para visitar as irmãs e disse: ó, quem eu estou vendo, venha cá me dar um abraço, estou com saudades da senhora. Quanto tempo que eu não lhe a vejo? Ela disse: hoje eu não posso, amanhã eu vou. Faça o favor, eu estou aqui, eu vou embora à tardezinha, logo à noite. Ela disse: não vou, eu fumei agora meu cigarrinho de palha. Ele falou assim: ah, minha irmã, quisera eu ter o pulmão que você tem, porque eu sou tão doente, fraco, que nem posso fumar como você fuma. Olha, ele ressaltou o pulmão da mulher. Isso é uma maravilha. Sempre o lado Enquanto positivo, outros, né, Dipaldinho? enquanto outros, ignorantes, atacam, querem debochar, querem denegrir, não pode aplicar passe porque você é fumante, está com o inferno garantido. Ora, que isso? Tem que haver uma compreensão. Se Jesus é o modelo e guia, Chico Xavier é o protótipo do homem do qual nós precisamos seguir. Óbvio, sem comer barata. sim. E pode aplicar passe, Lógico, não é fumar um problema. cigarrinho. O É que senhor, o senhor Wilker Batista, que trabalhou do lado do Chico Xavier, sentado ao lado dele o tempo inteiro, fumava ali no canto. Morreu com asfixia pulmonar. O Chico nunca lhe disse nada. O Chico sabia daqui 30 anos o que ele ia passar, conhecia há 60 anos antes por que é que ele fumava, apenas o amou e respeitou. Givaldinho, na tua opinião, né, na tua visão, por que você acha que a gente não pegou essa tolerância de Chico? Falando um pouquinho de tolerância mesmo dentro da religião, né, dentro do espiritismo. Porque Porque nós. Chico, Uhum. Chico era uma pessoa extremamente tolerante e a gente gosta muito de trazer os exemplos dele, né, para dentro das casas espíritas. Mas na verdade a gente não pratica isso, né? Nós estamos fazendo, a minha parte, eu estou dizendo, eu respeito Sim, os outros, né? Mas nós estamos nessa faixa de fazer igual fez o sacerdote, o levita, passando de largo, mas exalta o homem à margem do caminho. O samaritano parou. Nós falamos com a boca cheia do samaritano. E quando é-nos a oportunidade de pegar um filho problema e margeá-lo no processo da educação, é-nos muito difícil, porque exaltar o outro é uma virtude do outro, mas eu ainda estou distante. Então, eu vou sempre arrumando subterfúgios para fugir à reforma que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer. Então, não adianta nós ficarmos apontando um dedo para outrem e tendo três para nós. Não adianta. Os problemas ocorrerão todos os dias. Ou sim. nós vamos tornarmos as cartas vivas do Evangelho pelo exemplo da nossa vivência, ou estaremos aguardando o ramerrão das reencarnações inferiores até que sejamos chamados a uma reforma melhor, pela dor, como processo mestra de renovarmos por dentro. E você citou aí, desde o início, que você foi, na verdade, tratado, né? Essa Fui. aproximação sua com o Chico foi para esse tratamento.
Isso se arrastou, porque aí vocês viraram amigos, ou chegou um determinado momento da tua vida que aí teve um afastamento? Eu fui até os 90 anos dele, quando cheguei para cumprimentá-lo do aniversário dele. Lá estava ele lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Frágil. Fiquei 15 minutos. Mas ele estava lendo, estava estudando. Todas as oportunidades que tive, fui ao abacateiro, fui ao centro, permaneci lá, fiquei por longas horas. E eu achava interessante porque eu lembrava de Marta e de Maria. Não que eu seja Maria de forma alguma. A minha percentual é 90% Marta. Eu sou da cozinha, de lavar e de fazer as coisas. De Mas servir. chamava a minha atenção, porque todo mundo levantava e saía, levantava e saía. Lógico, ninguém tem a capacidade de Chico Xavier sentar ali às 11 da noite e sair às 6 da manhã. Deu o controle deste homem, impressionante. E nós sentávamos lá. Agora, eu fazia por onde não sair. Quando saía, tinha que andar devagar, porque a bexiga estava prestes para romper. Mas eu ficava. Por quê? Porque era um momento inusitado. Eu não sabia se ia voltar outra vez. Eu não sabia. Não sabia se ia vê-lo outra vez. Então eu quis ficar, entendeu? Dar um beijo nele, que era a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. E as duas cartas que eu tenho dele, não posso muito falar porque fico emocionado. Mas eu fiquei. A primeira delas eu estava na padaria, porque a instituição tem uma padaria. Eu apanhei a carta. Quando eu apanhei a carta, eu tive um choque, literalmente. Olha, o remetente era ele. Menina, um mês eu não abri a carta, não mexi na carta. Fiquei abalado, emocionalmente. Depois de um mês eu abri. Aí fiquei 3, com um trem que me pegava no peito. Qualquer coisa, as lágrimas vinham para fora. Eu vou te contar, e depois eu falei com ele. Sua carta me deixou enamorado, mas eu tive uma dor tão grande. Vê que coisa. Porque uma frase só assim. Por favor, escreva-me. As suas cartas são como doses homeopáticas, caindo em minha alma e sanando as feridas do coração. Quando eu li aquilo, eu sou um menino que os pais perderam no mundo e não sei o caminho de volta. Venha buscar-me. Deus me livre, eu debulhava-me em choro sem barra. É incrível. Um homem desse que lá. Um homem que é, sem sombra de dúvida, a continuidade do trabalho do codificador desenvolvendo o Pentateuco Espírita para que nós hoje tivéssemos a grandeza e a grandiosidade de entender os meandros do mundo espiritual. Sem André Luiz, nós estaríamos cegos, coxos e tudo mais. Coisa maravilhosa, hein, Divaldinho? Olha, recebeu uma carta do Chico. Não, 2, eu com quase... essas frases, essas não, duas, com essas frases é para acabar, né? Delicadeza da prova, um carinho imenso. O Divaldinho. Oi, bem. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, é porque eu estava assistindo uma matéria que foi feita por aquele programa da Globo Fantástico. Uma matéria feita em torno aí de 8 a 10 anos depois do desencarne do Chico. E eles falavam nessa matéria a respeito de um código que talvez o Chico tivesse deixado para algumas pessoas próximas, né, para identificarem se a mensagem do espírito Chico Xavier realmente for verdadeira, viria um código e tal. E durante a matéria, eles também falaram a respeito da reencarnação de Emmanuel. E eles entrevistam você. Isso, na Globo. Isso, exatamente. Aí eu vi. Estava com um chapéuzinho na cabeça. É verdade. Isso, exatamente. Globo, tinha que botar um chapéu para tirar essa calvície toda. Não, eu sou vaidoso mesmo. E aí,
Rivaldinho, aí eu lembro que você comentou, ele falou, olha, realmente houve um comentário. Esse comentário foi da parte do Chico em relação à Ele reencarnação do estava Emmanuel? à residência dele, à mesa, com muitas pessoas, em torno de 25, 23 pessoas, quando ele mencionou que a mãe havia reencarnado para receber o pai. E em seguida, porque vira um murmúrio, né? Todo mundo fica falando. E em seguida Sim. ele disse: Emmanuel vai reencarnar, vai agir na área da educação, do belo, da arte. Ele quem disse. E reencarnou mesmo. Reencarnou mesmo. Dizem alguns que sabem, ninguém sabe nada. E outros que lá foi fulana dar uma olhada. Agora, eu ouvi a mesa na residência dele que nós conheceríamos os feitos de Emmanuel, que deve contar com 24 ou 25 anos. Deve contar. Sim. Não saberia precisar, né? Mas, vindos de Chico Xavier, nós temos aí um fato inusitado. É incrível. Agora, as especulações são muito grandes, né? Em torno de tudo isso. Tem um Mas monte de sabichão aí falando que é fulano, Beltrano. É, e outra coisa, as pessoas não têm suporte. Ora, tanto é que não tem que não vamos longe. Quando Chico Xavier recebeu Parnaso de Além-Túmulo, tampar-se-ia a boca do mundo inteiro. Um Sim. mago ignorante, um menino do campo, um roceiro que plantava alho, mexia com cavalos, escrever um Parnaso de Além-Túmulo, eu que sou uma besta puxando uma carroça, imagina os literatos todos vendo a preciosidade da obra. Agora, a Federação Espírita Brasileira, com todo o respeito que eu lhe devo aos antigos que dirigiam, comeram bronha, não tinham capacidade de análise, vendo o homem que recebera Parnaso de Além-Túmulo apresenta o livro Nosso Lar e eles rechaçam, dizendo que aquilo é alegoria. Ora, hoje o mundo acadêmico inteiro reconhece, a ciência corrobora, comprova fatos que André Luiz escreveu em 1934, 42, 44. Ora, tenha paciência, vão dar uma curva lá adiante. Ó, Nós precisamos fazer uma análise, nós precisaríamos ponderar mais. Chico Xavier é o protótipo do homem do futuro. Todos os demais médiuns, todos, com honra e glória, todos. Mas Chico está aqui. E nós todos, eu também não me incluo, nós estamos aqui. Há uma diferença brutal na capacidade de Chico Xavier. Capacidade em todos os sentidos. Emmanuel era a nota representativa de qualquer fato que ocorresse na humanidade. E todo mundo entendia. Hoje já brigam com André Luiz, falam mal de André Luiz, não aceitam determinadas obras de Emmanuel, brigam com o livro Conduta Espírita, dizendo que na doutrina não tem conduta. Oh, pelo amor de Deus, conduta é na cabeça de quem acha. Ele não está escrevendo um manual para viver, mas de forma alguma. sim. É como o nosso saudoso, adorável professor Simonetti. Ele também não admitia as desencarnações coletivas e brigava, era ignorante nesse aspecto, com respeito a ele. Mas hoje, no Sim. mundo espiritual, está virando nos 30 para entender o que não conseguiu assambarcar. Mas é verdade, essa coisa do desencarne Divaldinho coletivo, não eu tem já papas conversei na com ele língua. na não, época, é isso. verdade. Se É, é o Richard não, o Rodrigues, Henrique Rodrigues, que brigou com o Chico Xavier por causa da peruca, que brigou falando impropérios para Chico Xavier. Hoje, ele nem é lembrado no movimento espírita. É meu amigo que eu amo de paixão. Um homem extraordinário, só que achou melhor brigar com os outros do que fazer luz na alma.
Divaldinho. Renato Leandro. Oi. Toma essa aí. Dorme com essa. Você vê, Falou ela do fica me queridinho do provocando, ó. Renato Leandro. Ela Richard fica me Simonetti falou do provocando. Não, queridinho. eu o Não, trouxe em mas nossa casa por longos 40 anos. Eu sei disso exatamente, ele se também. hospedava aí, Fui exatamente, na sua levá-lo, residência, quando ele fui ia para Votuporanga, levá-lo, né? trouxe para cá, fui buscá-lo, fui levá-lo, conhecia a família primeira, a segunda, não tenho nada contra ele, mas comeu bronha. Quis ser Eu mais lembro. realista do que o rei. Isso aí, Divaldinho, eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele a respeito disso, ele falou assim, pô, já pensou, Renato, vai ter o avião ali, vai sofrer um acidente, já pensou o trabalho da espiritualidade para colocar todo mundo naquele voo? Eu falei, mas... Mas é Mas é o que porque mais tem acontecido, né? ele vê com os olhos materiais. A Isso, atração é natural, é natural. Bate o vento e te conduz para lá. Não adianta, não adianta. Sim. Você vê hoje, como que a vida é. Com todo respeito ao Raul Teixeira, morreu lá em Araputanga um sujeito que conduziu o automóvel. No mesmo dia, no dia seguinte, um boato, um comentário que Joana de Ângeles havia dito que ela o botou numa bolha de ectoplasma e pô-lo do lado na calçada. Agora, para que o criador faz todo esse trabalho, esdrúxulo até, para depois queimar os fusíveis dele todo no avião por 5 horas? Ora, existem leis ou não existem leis? Ora, ele não morreu porque não estava na hora. E por que é que agora aconteceu tudo isso e ele está sem poder fazer palestras, sem lançar o livro? Queimaram os mecanismos do cérebro que é impedem, verdade, porque é uma expiação dele. é Amanhã terei verdade, a minha, o Simonetti teve a dele. é verdade, ele teve um AVC, né? Isso. Todos nós teremos, né? Cada Todos um nós tem o seu. teremos. Agora, as obras de Chico Xavier são imexíveis, são São um fantásticas, primor. um primor. Agora, tem gente que vai achar pelo em ovo, porque quer que ache pelo em ovo. E nós vamos prosseguindo. Falando em trazer luz para a vida, Divaldinho, a gente preparou até algumas imagens, assim, relacionadas ao trabalho que você realiza, Ah, sim, né? no Maria de Maria de Nazaré. Nazaré, exatamente. E Divaldinho, eu acho... eu olhando, Oi? desculpa, Renato Leandro, É, eu só queria dizer que eu olhando as imagens de Maria de Nazaré, para mim foi como se eu estivesse olhando para uma viagem que eu queria muito fazer. Olha Me deu muita vontade de conhecer o teu espaço, que espaço espetacular. apareça com o Assim, Renato Leandro para Renato fazer Leandro, palestras e vem aqui no final de semana. Eu sei que ele é casado, mais uma prole de 5 filhos, mas não tem problema. Venham uma todos, prole de 5 filhos. venham todos, venham então, todos. Com Divaldinho, alegria. Que é porque o lugar maravilhoso. inspira, né? A Então, gente vê o lugar e fala, poxa, eu queria dar uma olhada aí, não, visitar não, aí e a pessoalmente. permuta de ideias é muito importante. Eu gosto muito, porque nós nos ajudamos um ao outro. É bom, a fala é muito boa. Não é denegrir o outro, mas é auxiliar o outro para que possa Sim, melhor. Porque se nós recebemos do Criador, de nosso Senhor Jesus Cristo, talentos, ele recebeu 4, este 2 e você um. Você um, tendo medo, enterrou o talento, não pode ser enterrado. Então isso precisa ser movimentado. E nós temos talentos que a vida nos oferta, mas é preciso trabalhá-los. sim, E você trabalhou esse talento que você tem no trabalho de levar a luz, levar alimento, levar acolhimento para as pessoas. E eu gostaria que você falasse, porque são décadas de trabalho dedicado ao próximo, e muita gente não conhece. E eu gostaria que você falasse desse start, do momento inicial em que você decidiu trabalhar para o próximo, Divaldinho. Como que surgiu a ideia de você criar esse espaço que é uma realidade há décadas, há mais de 40 anos? Antes do espaço, eu nasci perturbado. Então, vivia de benzedeira, curandeira, e até que fui ao centro pela vez primeira. Indo ao centro, eu entendi os meandros da vida. Entendi.
é como se estivesse obnubilado e tirasse um véu, e eu entendi a mecânica da coisa. Comecei, obviamente, a fazer um trabalho, porque eu detinha do tempo. Eu entrava 3 horas da manhã no Banco do Estado e saía às 9 horas da manhã. Então, tinha todo o tempo do mundo. E aí eu visitava as favelas, eu ia na favela, eu aplicava injeção, eu fazia curativo, e eu comecei. Mas isto não é virtude, embora os outros pensem que é virtude, ou é um estágio de evolução. Não, não é. Na sociedade que nós vivemos, ninguém pode morrer de fome. Ninguém deve perecer de frio. Ninguém pode ficar sem tomar uma medicação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27, coloca o Espírito para nós. Vejamos que meios o meu Pai me concedeu para o outro ajudar. Todo mundo tem. Agora, o que acontece conosco é que nós estamos, muitas vezes, a querer salvar o outro e esquecemos de nos iluminar. Eu tenho que me iluminar. O serviço do próximo é um dever na sociedade em que vivemos. Ninguém pode morrer de fome, ninguém pode ficar sem um remédio. Nós temos que nos fazer pedintes para o outro. Mas isso não ilumina você. É dever, porque é seu irmão. Se você faz para a carne, para o consanguíneo, por que não faz para o outro, que também é seu irmão? Agora, graça no movimento espírita é salvarmos a Etiópia. Não, tem governo a Etiópia, tem leis que regem a vida. Numa comoção, numa catástrofe, num tsunami, tudo muito bem. Mas é preciso ver que os nossos não têm sequer o que comer. As palafitas do norte, as dificuldades do norte, os nossos irmãos, na reencarnação, que são os animais em evolução. André Luiz fala na obra inteira que nós temos que nos entender com os animais. Se nós deixamos morrer de sede, nós vamos responder por isso. É um dever. Agora, o de nos iluminarmos, aí é nosso, é individual. Da minha mulher é dela, do meu filho é dele. Enquanto é criança, eu torço o pepino, eu amorfoseio, eu vou lapidar. Depois é por conta de Deus e dele, porque é filho de Deus. Mas as mães, com todo respeito à senhorita, as mães querem tirar Deus do lugar e entrar elas. E aí elas dão carta branca para o filho. Faz o que quer. Uma moça não sabe fritar ovos, não sabe arrumar a cama, não tira a roupa do põe no cesto, não arruma a cama de manhã, não ajuda a mãe no café, levanta em cima da hora com o celular à mão. E a mãe não fala nada. Está errada, tanto quanto o pai. Edivaldinho, Eu tô quietinha aqui. Eu com uma adolescente de 13 anos em casa, mas sabe fritar ovo, arruma o próprio quarto, ótimo, faz a própria comida. Você vê? Essa é das muitas. Beleza. Edivaldinho, silêncio ali, viu? Do lado aí ficou silêncio. Você sabe que a há gente... casos e casos, né? Tem pessoas que falam assim, você é louco. Não, não a vida, eu já estou aqui. A vida, ela é matemática. Não, já estou aqui me defendendo. Uma resposta para qualquer problema. Basta que você queira resolver o problema. Sim, aí, se você quiser, resolve. Porque na matemática, a solução para tudo. E a vida é matemática, dizia o doutor Hernani Guimarães Andrade. Edivaldinho, olha, o pessoal que vai estar nos acompanhando, eles precisam conhecer esse trabalho incrível que você realiza em Votuporanga. Nós separamos aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Essa imagem é uma imagem panorâmica do espaço que você fundou com amigos. Você é o responsável, que é o Grupo Espírita Maria de Nazaré, em Votuporanga. 43 anos. 43 anos, né, Edivaldinho? Dá para ter uma ideia do tamanho. Eu fiz esse pequeno retângulo aqui, né? Essa linha para destacar certinho. Esse espaço que é praticamente uma quadra. A estrutura do Grupo Espírita, Edivaldinho, é uma quadra, né? É uma quadra. Um trabalho que você vem realizando durante décadas, né? E além dessa visão panorâmica que a gente tem, nós temos também aqui, internamente,
né, que é a Praça do Chico. Praça Chico Xavier, né? E aqui ao lado aqui também o pessoal que acompanha um trabalho que é realizado numa área externa, que me lembrou muito o abacateiro, né? Que o Eu ia Chico. falar isso agora, ia perguntar se foi inspiração. Não, quando eu pedi um terreno a um amigo fazendeiro, que eu gostaria de atender as pessoas que lá estavam. E ele então foi com a mulher e compraram dois, uma mangueira e um terreno. Logo que cheguei junto, já encomendei a outra mangueira, que elas são centenárias. Votuporanga tem 89 anos. Nossa, esse espaço É Então, top. é e aí sensacional. mais algumas imagens aqui, você atendendo o pessoal, né? Isso. É o refeitório onde eles comem no sábado e durante a semana e domingo de manhã o café. Maravilha. E nós temos também Aqui é o salão de palestras, né? de palestras Achei que é, olha, gigantesco. É muito um grande, salão. né? Esse senhor que está falando é o Pedro Váquer, da cidade de Palma de Mallorca, um espanhol. Na Espanha. Ele que me ajudou também na obra, no momento em que eu avancei o sinal, porque sabia que podia fazê-lo, mas ele na hora corroborou, pagando o restante da dívida. E a senhora minha mãe, que eu estou vendo ali também, que é uma graça, Dona Julieta. Dona Julieta. Mais Aqui, ó. fofa que Olha, tiver. será? Olha essa foto aí. Aê! A fuça! Olha a Aí fuça! eu estou com 58 anos. Ah, tá. Hoje eu estou com 71. Ah, verdade. E nessa época ainda eu pintava o cabelinho. Porque eu tive Você cabelo. pintava! Eles falam que é tonalizante. É mentira, é tintura no duro mesmo. A gente na minha avó, a gente também pintava do meu avô. E o meu avô, ele não enxergava, mas ele fazia questão Ah, de não. Fica estar com melhor. o cabelo pintado. Fica melhor. O branco, eu sou branco, leitoso. Imagina disso, então Deus me livre. Ô, Divaldinho, esse salão aqui, grande auditório, quantas pessoas acomoda? 500 pessoas acomodadas, 800 com mais cadeiras sendo colocadas, e do lado cabem mais 300 cadeiras, fora do salão. Fantástico, hein? Enorme, Fantástico. enorme. Os passes, os passes ocorrem no salão. Ah, no salão. Nós temos um grupo de quase 90 médiuns passistas e eles aplicam passe. E depois saem para a aula de evangelização infanto-juvenil, um número de quase 180 crianças. E os pais trazem, porque pode trazer, mas o salão não fica criança. O salão tem que ser preservado. O centro tem que ter evangelização infanto-juvenil. Criança no salão estraga o salão. Chora, a mãe fala mais alto que a criança. Ô, Divaldinho, esse trabalho que vocês realizam aí há décadas, ele fica na cidade de Votuporanga. As pessoas, os moradores de Votuporanga, para participar dos benefícios, né, para receberem esse acolhimento, como que funciona o processo? Uma pessoa pode chegar lá e falar, olha, eu preciso de um auxílio, eu estou precisando me alimentar. Como que funciona a rotina do atendimento? 90% dos assistidos são católicos. Católicos? Católicos. Eles recebem a orientação, a evangelização, recebem passes. Um ou outro que é protestante luterano não toma o passe, mas ouve a mensagem perfeitamente. E, através do tempo, chegam a tomar passes. Alguns, outros não. Mas eu não deixo passar, eu explico. Ninguém entrou aqui enganado. Está escrito no portão. Grupo Espírita Maria de Nazaré. Nós somos espíritas. Quando chega uma moça e diz assim, eu quero fazer um curso de gestante, mas não tomo passe, eu não gosto, não tem problema. Senta comigo, que moro lá, estou lá. Qual a igreja que a senhora frequenta? Independente pentecostal, ótimo. Como chama seu pastor? Vamos imaginar Manuel Quintão. Eu faço uma carta, excelentíssimo senhor Manuel Quintão, meu querido irmão, rogo auxílio para a sua ovelha que me vem buscar pedindo auxílio.
Como ela não está entrosada na obra social, tem alguns requisitos que não é para ser espírita, mas ela deve entender a mecânica de que estamos oferecendo o melhor. Então eu passo a pedir ao Senhor que possa socorrer a sua ovelha, dando-lhe um enxoval, agradecido de Valdinho Matos. Bom, com qualquer Tu um. faz Depois de uma carta dessa, né? homem de coragem. Com qualquer um, porque eu não posso fazer o que ela quer e ela não faz o que precisa, então eu encaminho para o pastor dela. O pastor tem que dar conta das suas ovelhas. Muito bom. Agora, Chocada. um drogado chega, quero comida, vai comer. Depois ele começa a voltar, ótimo, tem que falar comigo. Nós temos reuniões, temos horário, você vai ter que vir nos horários, se você quiser tomar café, se você quiser receber um farnel todo dia, que é pequenininho, mas é dado, você tem que vir às 2 horas para a reunião, depois o passe, aí você toma comida e vai embora. Não quero, vá com Deus, Deus te abençoe. Ele tem que participar das atividades, E né? a única coisa que mais vale no centro espírita é a doutrina. O resto é todo mundo faz igual. Dá comida, todo mundo dá. Dá uma cesta básica, os nossos amigos quase se matam para distribuir cesta básica no final do ano. Cada um pega 5, 6. São Vicente de Paulo, 1715, com as irmãs Luísa de Marilac, da Ordem, já dizia São Vicente de Paulo, a caridade tem que ser organizada para que um não receba 2, 3 cestas básicas. 1715. E os espíritas que querem que aquilo acaba logo, soca a cesta no topo. Depois chega durante o período, não tem nada. Então você tem uma rotina, você é extremamente organizado, No e mundo quem não quer espiritual, tomar passe, vaza. o mundo espiritual é uma disciplina férrea. Sim. Nós não damos conta. Existe um livro da GM, Carmelo Gris e ele mesmo. Foi espírita, diretor de centro, mulher médium de cura, filho diretor de centro, ele morreu. A maior dificuldade dele é aceitar a disciplina do mundo espiritual. Irmã Zenóbia, no livro Obreiros. A casa transitória começa a ser atacada. O André Luiz apavora, ele neófito, né? Fica com medo. E aí diz, irmã Zenóbia, vamos orar. Ela diz, calma, André, nós já oramos, agora é ação. Ora, se o mundo espiritual inteiro é ordem, você não vê o nosso lar? A guerra que teve, a rebelião, queriam abrir os calabouços para prender o povo lá dentro. Ora, livro dos Espíritos, por que existe a lei? Para coibir quem fora dela estiver. Agora, todos são tratados. Vamos imaginar, a moça não tem a religião e não quer. Eu entendo. Então eu faço um encaminhamento para a Santa Casa de Misericórdia, que tem enxoval de graça. Aí ela passa pela assistente social, tudo isso. As nossas aulas para gestantes são 12 aulas. Eu tenho problema de Eclâmpsia. Isso. Eu digo para ela, cadê o atestado médico? Ele não deu, então vai ter que fazer as aulas. Ou ele dá um atestado que a senhora não pode, ou terá que fazer as aulas. Ela não tem nada, apenas não quer vir. Ô, Dibaldinho, me conta aquela história aí, conta para todos aí, uma história que você começou a comentar e tal, a respeito de uma situação em que tinha uma pessoa que estava tendo problema lá, um problema conjugal, né? Acho que sofria agressões do marido, alguma coisa, e você falou, não, vamos... E ela foi pedir ajuda aí para vocês, né? E aí você falou, olha, eu tenho um jeito aí, vamos tentar deixar o rapaz aqui um pouquinho isolado, né? Durante um período, né? Para ver se a situação melhora, né? Mas aí parece que não deu muito certo essa situação, né, Dibaldinho? A obra social nós criamos há muitos anos em 4 celas. Um banheiro central,
Cela? Presídio, cela. Com grade em cima, grade embaixo, grade na porta. Mas olha, eu moro num bairro, sou abordado meia, 2 horas da manhã. Tio Divaldinho, pai tá batendo na mãe, pelo amor de Deus, socorra-nos. Eu arrumo 2 homens que eu já tinha contratado há muito tempo. Eles vão comigo, pego o homem, prendo o homem lá dentro e a mulher dorme, as crianças dormem. Nós não podemos interferir na família. É briga de família. Mas, Excelência, eu quero ajudar. Não pode. E outra coisa, de hoje em diante você pode fechar esse núcleo. Não pode prender ninguém. Ou eu prendo você. Fechou, né? Para com esse negócio de cela aí. Não, Isso fechou, aí não né? pode. Fechou. Hoje eu fiz no departamento de costura, mas tem as celas todinhas ainda lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar Jesus. De quem é essa esfinge? É de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, mas é triste, né? Você vê, é o mundo que nós vivemos. Ainda são leis humanas. O que eu vou fazer? Divaldinho disciplinando Votuporanga. Oi? Divaldinho disciplinando Votuporanga. Não. A cidade tem 100 mil habitantes, é uma parcela diminuta. A mulher chega aqui, como já aconteceu. Ela almoça, dá um suador, ela senta. Meia hora depois ela levanta, pega uma vassoura e trapeia. A amiga fotografa, leva-me na justiça, que trabalhou aqui. Por muitos anos eu nunca lhe apaguei. O juiz fala para mim, o juiz do trabalho. Respiro profundamente e ele me pergunta: senhor Divaldo? Sim, sou eu. Poder-me-ia dizer se o senhor conhece o que é trabalho? Eu falei: eu sei. É as pessoas que estão trabalhando na obra, são registradas. Tem o trabalho. Não, senhor Divaldo, o senhor não entendeu. Essa mulher aqui com vassoura na mão, ela está trabalhando ou não? Eu falei: excelência, ela é. Não, estou perguntando se é assistida. Ela está com a vassoura à mão, está trabalhando. Pague a mulher, senhor Divaldo. Não podia fazer. Loucura, né, Divaldinho? Hoje as pessoas comem, têm que sair para fora. Não podem ficar aqui. Albergue noturno, dorme de noite, quando é 5 da manhã, rua, frio, chuva, seja o que for. Não pode ficar lá dentro. Porque senão eles vão alegar que aquilo é dele. Divaldinho, loucura, né? Por isso que é importante lembrarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai. Você tem que estar sempre vigiando. Sim. Divaldinho, é bondoso por natureza, né? Nós fizemos uma caminhada aqui, né? Falamos inicialmente da sua, eu diria, parceria, né, com o Chico, naqueles momentos maravilhosos. Mas é um tratamento médico. Tratamento médico, que a presença dele, né, já era um bálsamo. Né? Verdade, Essa carta aí, as cartas que você recebeu dele, o texto, enfim, coisa maravilhosa, né? Falamos também a respeito do seu trabalho em Votuporanga, de décadas, que é um trabalho, que é uma missão de vida, né? Que é um trabalho que você não é uma ocupação, é uma entrega, né, Divaldinho? Então, quem é solteiro não tem o que fazer, tem que se virar nos 30, né? É Divaldinho sendo Marta na vida. Mas a verdade que missionária é minha mãe. Eu pariu 3 filhos, 11 meses um do outro, com o salário irrisório de meu pai. Minha mãe trabalhava dia e noite na cozinha, com pensionistas, com marmita. Foram heróis. Sim. Mas maravilha. Cada um cumpriu o seu papel, né? E eu cumpro o meu. Maravilha. Está cumprindo ainda. Eu vou lançar uma hashtag aqui. Olha. Volta Divaldinho. Entreguei o que prometi risada, teve muita. Bom. Generosidade. Muito bom. Vocês são os amores. Divaldinho, a gente está caminhando já para o finalzinho aí do nosso espaço, né? Então fica o agradecimento por você estar conosco, né?
aceitado o nosso convite. É sempre uma alegria, um prazer. E o tempo passa rápido, né? A hora quando a gente vê, já foi, né? O dia que precisar, qualquer assunto que eu saiba, se quiser. Então, como a Michele comentou, já fica. Eu também dou um programa que eu cozinho também. Verdes que eu sou gordo, não? Que maravilha. A Michele já comentou, já fica o convite, né, numa próxima oportunidade, para a gente falar também da sua editora, da Didier, isso, e dos livros, né? Então, muito obrigado e fica à vontade aí, se você quiser deixar uma mensagem aí final para o pessoal que está nos acompanhando. Queridos amigos, vocês que participaram conosco, que entraram, que saíram, que vão voltar para assistir outra vez, o meu preito de gratidão pelo carinho de vocês, pela somatória que fazem para com a programação tão rica, tão bem elaborada, um canal de vanguardeiros do trabalho do bem que estão direcionando para o nosso futuro uma mensagem, um ponto, uma análise, uma vírgula que fará com que a nossa vida possa tomar um outro caminho. Então eu quero agradecer-vos a todos que estão, aos dirigentes da programação, o nosso preito de gratidão. E se algo lhes falei que ficou indevido, perdoa. Sou um ser humano como você, como outro qualquer, que está na vida para trabalhar. E eu sou grato. E que você que me ouve, vocês que nos ouvem, tenham uma noite super fofa e encantadora. Que bonitinho! Divaldinho, eu preciso registrar aqui a minha gratidão, a minha alegria em te conhecer. Você está me conhecendo hoje, mas na verdade eu já escuto histórias suas, a longa data, e você é uma pessoa especial. O lugar, a tua casa, a risada é a melhor de todas, né, gente? Essa risada tinha que entrar para o livro dos recordes. É a melhor risada do planeta. E dizer para você que numa semana extremamente difícil, você trouxe leveza e alegria. Tenho certeza que eu saio desse podcast hoje com esse sentimento, com essa sensação. Tenho certeza que Renato Leandro também. É isso que você está representando para a gente nesse momento, leveza e alegria. Minha gratidão. Quero conhecer, gente. Entrem, Casa Espírita, Maria de Nazaré. Que espaço incrível, que trabalho incrível Divaldinho faz por lá. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Até. Tchau, tchau.